Quanto ao favorecimento pessoal, estamos falando de ajudar a pessoa. Ajudar a pessoa, como diz o artigo 348 do Código Penal. Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada pena de reclusão. A pena desse crime de favorecimento pessoal é de detenção de 1 a 6 meses e multa, ou seja, a mesma pena do favorecimento real. A diferença aqui é que no favorecimento pessoal, o agente, quem pratica esse crime, tenta ajudar, tenta assegurar a fuga daquele indivíduo que praticou um crime anterior ou a ocultação desse autor do crime. Eu tento esconder esse indivíduo na minha casa, no meu local de trabalho, eu tento auxiliar na fuga, tento de qualquer forma fazer com que ele fuja da autoridade, fugir da polícia, por exemplo. Então, se eu estou... vejo que aqui a conduta não é de ajudar a ficar com o objeto, mas sim a conduta de ele não ser responsabilizado, ele se subtrair à ação da autoridade pública. E ele que praticou um crime, auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime. Ou seja, eu tento ajudar alguém que praticou um crime, terá uma ação da autoridade pública contra essa pessoa e eu tento atrapalhar a ação da autoridade pública, escondendo, tentando auxiliar na fuga, enfim. Temos o parágrafo 1º desse artigo 348 do favorecimento pessoal, que diz o seguinte: se ao crime não é cominada pena de reclusão, a pena é de 15 dias a 3 meses de detenção e multa. Ou seja, ao favorecimento pessoal, quando há uma ajuda para alguém que praticou um crime que tem uma pena de reclusão. Além dessa pena, além desse fato de ajudar alguém que praticou um crime que tem uma pena de reclusão, o parágrafo 1º prevê a conduta de ajudar alguém que praticou um crime que não tem pena de reclusão, que tem pena de detenção, por exemplo. Então, nesse caso, ou uma pena de multa também, uma pena apenas de multa, porque ali fala não é cominada pena de reclusão. Então, se tem pena de detenção, se tem pena de multa, eu respondo criminalmente pelo favorecimento pessoal, mas a pena é de 15 dias a 3 meses e multa. E temos o parágrafo 2º do artigo 348 sobre favorecimento pessoal, que fala: se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena. Fica isento de pena. O que significa dizer que alguém vai ficar isento de pena? Aqui há muita discussão sobre qual seria a natureza jurídica desse parágrafo 2º. Chamam de escusa absolutória. Dizem alguns que onde se fala isenção de pena seria excludente de culpabilidade. Mas como encaixar entre as excludentes de culpabilidade? Outros vão falar que seria uma excludente de ilicitude, mas prevista na parte especial. Estaria ao lado da legítima defesa, estrito cumprimento, etc., que estão lá na parte geral. A questão é que o nosso legislador disse apenas que fica isento de pena, não explicando muito bem qual é a natureza jurídica, e essa ajuda é exatamente para que a mãe, o pai, o filho, a filha, o marido, a esposa, o irmão da pessoa que praticou um crime possa ajudá-lo sem ser punido. Não ajudar na prática do crime, nesse caso vai ser punido. Se eu ajudo alguém a roubar, eu sou acusado também pelo roubo. Mas se eu ajudo alguém que praticou um roubo e essa pessoa é meu pai, é meu filho, enfim, eu estou ajudando a evitar a ação da polícia, então é um caso de favorecimento pessoal, mas há a isenção da pena, segundo o parágrafo 2º do artigo 348 do Código Penal. Seria um fato formalmente típico, mas ou seria uma excludente da ilicitude ou de culpabilidade, segundo a discussão doutrinária.